Sejam bem-vindos ao canal do Missionário Marcelo Gomes. Esse canal você vai encontrar dicas, variedades, pregação, enfim, ministrações da palavra de Deus sobre a sua vida, tá certo? Uma variedade de coisas. Aproveite e visite o nosso site, porque o nosso site é o nosso jornal. Tudo que você precisa saber através dos nossos projetos missionários, você encontra no site www.missionariomarcelogomes.com. Aproveito também para convidar você a conhecer mais alguns de nossos canais no YouTube. Interpretações bíblicas, interpretação de sonhos e também o canal Orando com Jesus. Tá certo? Que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Acho que é domingo aqui, pastor, é isso? 9 horas da manhã? Amém? É 9 horas da manhã, domingo. Diga glória a Deus. Amém. Todos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Jesus. Diz assim, esses dois versículos da Bíblia Sagrada, vai dizer que e chamou. Vamos ler os 50 para você entender melhor, em nome de Jesus. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Você diga Manassés. Manassés. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Diga esquecer. Esquecer. Versículo de número 52 e último. E o nome do segundo chamou Efraim. Diga Efraim. Porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Repita comigo: porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Coloque a mão direita sobre a Bíblia, não a feche, deixa ela aberta nesse capítulo, feche seus olhos por alguns segundos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, Pai, embora já tenhamos orado nesta noite, Senhor, já falamos contigo, já te adoramos na beleza da tua santidade, até aqui nós lhe entregamos a nossa adoração. Agora é o momento inverso, Senhor, onde o Senhor vai falar com a sua igreja. Então, Deus, usa o teu servo nesta noite, ministra sobre ele a tua sabedoria, a tua unção, o teu poder, a tua revelação, o teu entendimento, para que sejamos mais abençoados nessa noite, Senhor. Manifeste os teus sinais, prodígios e maravilhas, Pai, que verdadeiramente nós possamos ser alcançados pelas suas bênçãos, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, certo da nossa vitória, em nome de Jesus. E você diga: eu creio, em nome de Jesus. Amém? E preste a sua atenção por alguns minutos, meu amado, que eu tenho algo importante da parte de Deus para lhe entregar, até porque hoje é um fechamento de campanha. Diga fechamento de campanha. Fechamento de campanha. Eu falei para o pastor, se já tivesse encerrado a campanha, o Senhor já glorificou o nome dele. Mas como nós projetamos aqui juntamente com Deus 3 quarta-feiras, então nós temos que cumprir as 3 quarta-feiras em nome de Jesus. Repita assim comigo: cicatrizando. Cicatrizando. Não foi fraco. Cicatrizando. Cicatrizando. As feridas. As feridas. Ocultas. Ocultas. Na minha alma. Na minha alma. Uma vez mais: cicatrizando. Cicatrizando. As feridas ocultas. As feridas ocultas. Na minha alma. Na minha alma. Amém. Esse é o tema a qual nós estaremos pautados nesta noite, segundo Deus nos revelara para ministrar essa noite em nome de Jesus. Querido, Deus, Ele vai te vasculhar a tua área emocional. Deus vai vasculhar a tua área sentimental. Deus vai vasculhar o teu interno. O que significa interno para nós? Interno para nós
é tudo aquilo que o homem, o médico, ele não consegue olhar, ele não consegue ver. Só Deus sabe como está o seu interior. Só Deus sabe como você se encontra. O ser humano, ele tem por costume, às vezes está num momento difícil, triste, decadente, mas ele está sorrindo. O semblante dele, ele está tentando demonstrar que ele está bem. Ele está tentando demonstrar que está alegre. Ele está tentando demonstrar que as coisas estão normais. Mas verdadeiramente, o nosso interior, muitas vezes, está desmoronando e o nosso semblante nos mostra uma situação totalmente diferente. Então Deus é o único que pode vasculhar o nosso interior. Deus é o único que pode enxergar o que está acontecendo no nosso particular, no nosso oculto, no nosso interior. Tem coisas que você não revela para o seu marido, tem coisas que você não revela para a sua esposa, tem coisas que você não revela para o seu pastor. Por quê? Porque talvez você não queira incomodar, talvez você não queira que mais um seja participante do seu problema, você não quer sobrecarregar ninguém, você não quer ser pesado para ninguém. Embora a sua atitude ela seja desabafar ou guardar, uma coisa você tem que entender: isso não pode ficar contigo, isso não pode habitar no seu ser, isso não pode fazer morada na sua vida e nem tampouco fazer parte do seu cotidiano. Então Deus, ele vai entrar no nosso particular nesta noite, para que você entenda o seguinte: tudo aquilo que você precisa a nível de cura para o teu corpo físico, antes de Deus ministrar uma cura para o teu corpo físico, primeiro Ele vai trabalhar na sua alma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque é da nossa alma que procede tudo. É no nosso particular, é no nosso interior, que é a sede de tudo aquilo que nós precisamos para viver e permanecer nessa terra. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 41, os 3 versos que nós lemos, que foi de 50 ao 52, ele vai retratar sobre a vida de quem? A vida de José do Egito. A Bíblia vai relatar acerca desse homem. No versículo que nós lemos, ele vai falar que Deus concebeu 2 filhos para José. Mas para nós entendermos acerca desses 2 filhos, para nós entendermos porque o tema dessa mensagem é cicatrizando as feridas ocultas da alma, para a gente entender por que Deus resolveu dar 2 filhos para José e com 2 nomes diferentes, com significados dos seus nomes. Para que nós possamos entender isso, nós temos que vasculhar pelo menos aqui alguns capítulos que antecedem o capítulo de número 41, porque senão você não vai entender. Você tem que ir no contexto desse texto aqui para você entender por que Deus resolveu dar 2 filhos para José. O que estava acontecendo na vida de José? Entenda uma coisa, filho. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 37, vai começar a discorrer sobre a vida de José. Quando a Bíblia começa a relatar a vida de José, a Bíblia vai iniciar da seguinte forma: José era um homem, querido, que ele tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer que José era uma pessoa próxima a Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, e por ele ter essa intimidade com Deus, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos odiavam a José e tinham ciúme de José. Agora entenda uma coisa, querido: simplesmente só porque você ama a Deus, só porque você está com a sua vida na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que você já vai despertar ódio e inveja na vida das pessoas. Nós falamos aqui em uma das pregações que Eliabe também conspirava contra a vida de Davi. Quem era Eliabe? Irmão de quem? Davi. Aqui não é diferente nesse texto. Uma vez mais Deus está nos falando que muitas das vezes, querido, o mal mais se levanta dentro dos nossos familiares, da onde a gente menos espera, da onde você vai ser pego de surpresa, se levanta de dentro da sua família. Não foi diferente na vida de José. A Bíblia agora, ela vai começar a descrever uma catástrofe na vida de José. A Bíblia agora vai começar a descrever momentos ruins, fases ruins que vão acontecer na vida de José. Além dele ser invejado, ter ciúmes e odiado pelos seus irmãos, a Bíblia vai dizer, querido, que o próprio José, a vida de José, há cerca de 17 anos que ele tinha,
nos seus 30 anos, quando vai terminar esse período difícil dele, a Bíblia vai relatar pelo menos 13 anos de sofrimento na vida de José. Repita comigo, 13 anos. 13 Uma vez mais, 13 anos. 13 anos. O que Deus, nessa introdução, quer falar conosco? O que Deus quer que nós venhamos entender? Querido, às vezes, com um dia, nós já entramos no desespero das nossas provações. Às vezes, com uma semana, nós já nos desesperamos. Às vezes, com um mês, querido, nós queremos desistir de tudo. E com um ano, você vai dizer assim: eu não aguento mais, eu vou deixar de ir para a igreja, eu vou deixar de ir na campanha, eu vou deixar de orar, porque eu não aguento mais essa situação que eu estou atravessando. A Bíblia vai dizer que cerca de 13 anos, se você somar esses 13 anos, que vai do 17 ao 30 anos, quando Deus levanta, através de Faraó, José como governador do Egito, você vai observar que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Diga comigo, vendido pelos seus irmãos. Conspiraram contra a vida de José. A Bíblia vai dizer, querido, que lá em Siquém, ele foi lançado dentro de uma cisterna. Essa cisterna era um poço onde não havia água, estava seco naquele lugar. Tudo isso por causa da inveja. Sabe o que Deus manda te dizer nessa noite, em nome de Jesus? Muitas das vezes, querido, pessoas se levantam contra as nossas vidas, seja dentro do lar, fora do lar, no seu emprego, no seu trabalho, na sua vizinhança. Eles se levantam contra você e tentam te parar, tenta matar a tua caminhada, tenta matar a tua chamada. Assim foi com a vida de José, não foi diferente com ele. Foram os irmãos dele que despiram ele e lançaram ele dentro de uma cisterna, somente para acabar com José, porque José era abençoado, José era bem visto, José, ele era agraciado por Deus. Simplesmente por causa disso, e tentaram matar José. Escute, parece que aí vai finalizar o problema, parece que aí vai se colocar um ponto final na aprovação da vida de José. Porque é bem verdade, querido, que às vezes nós entramos numa prova, e a prova, ela vai começando a se agravar, ela vai começando a aumentar aquela prova, e chega um momento de um refrigério na sua vida. Aí você diz assim: que bom, esse problema acabou, eu não vou mais passar por isso, encerrou aqui meus problemas. Aí daqui a pouco você vai observar, querido, que algo maior e pior do que aquilo vai se levantar contra a sua vida. Diga amém, que está entendendo? Amém. José pensou que ali tinha acabado, querido. José pensou que aquela prova ali já tinha chegado no final. Só que ele não sabia que havia uma caravana dos medianitas a passar por aquele território ali, porque era um território, era um caminho comercial para o Egito. Quando essa caravana está chegando dos medianitas, os irmãos de José, ele resolve o quê? Vender a José para esses mercadores medianitas. Ele resolve, querido, trocar por moedas de prata, por ciclos de prata. Resolve trocar a vida do seu irmão. Isso fala para nós, sabe o que é, querido? Quantas pessoas estão nos vendendo? Uma coisa que me ira, uma coisa que me deixa chateado, uma coisa que me deixa vermelho de tristeza. Sabe o que é, querido? Pessoas que batem nas suas costas, pessoas que julgam ser seus amigos, pessoas que estendem as mãos para você, pessoas que até mesmo você um dia ajudou a levantar aquela pessoa, você emprestou a sua mão, um ombro amigo, um ouvido amigo para aquela pessoa foi erguida através da sua vida, você levantou aquela pessoa, abençoou aquela pessoa, e de repente chega uma notícia até você que lá na esquina, aquela mesma pessoa que você abençoou, estão começando a te entregar nas esquinas, estão começando a falar mal de você, estão começando a apunhalar as suas costas. Isso, querido, dói a nossa alma, isso fere o nosso coração, e é uma ferida, querido, que ela vai ficar ao longo de muito tempo, até que ela seja cicatrizada pelo Senhor. É uma decepção. Você quer ver uma coisa? Enquanto você está casado, a esposa é amigo do marido, e o marido é amigo da esposa. Quando se separa, lamentavelmente, isso não é regra geral, mas na maioria das vezes, querido, quando se separa, em vez de cada um viver a sua vida e reconstruir a sua vida, tentando ser feliz no novo relacionamento, não, eles se tornam inimigo. Agora, o fator principal aqui não é eles se tornarem inimigo, é porque não trazem à memória aquilo que aconteceu naquele período que eles estavam juntos, as coisas ruins que eles passaram, as coisas boas que eles passaram.
E o que eles reconstruíram juntamente, os dois batalhando juntos, eles não trazem à memória isso. Aí chega uma interrogação na minha mente. Quando a pessoa falava que amava, o homem amava a mulher amava o homem, como é que agora se tornam inimigos? Como é que agora o ódio entra no seu coração após a separação? Essa é a verdade, querido. Quanto mais você faz pelo teu próximo, menos você é reconhecido. Ao longo dessa caminhada, dessa minha caminhada com Cristo, eu aprendi uma coisa, querido. Aqueles que servem a Deus, eles não são reconhecidos pelas qualidades que praticam. Nós não somos reconhecidos pelos bens que nós exercemos nessa sociedade. Não, as pessoas não te veem, não te destacam diante da sociedade. O teu nome, ele não é circulado na região. Mas você quer ver uma coisa? Quando você falha, quando você cai, quando você peca, o teu nome nem precisa escrever no jornalzinho, não precisa colocar na televisão, nem no rádio. As próprias pessoas que não divulgaram a qualidade que você produziu são as mesmas pessoas que vão fazer questão de divulgar a parte ruim da sua vida, o lado negativo da sua vida. Você pode fazer 99 coisas boas, ninguém vai ver, mas quando você cai uma vez, quando você erra, quando você peca, quando você transgride, querido, tem milhares de pessoas para chegar em cima de você, começar a ventilar o teu nome na sociedade e começar a te propagar de uma forma negativa, porque a Bíblia vai falar acerca disso. A Bíblia vai trazer esse noticiário para nós. A Bíblia vai dizer que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Isso é uma realidade, querido. Para mim, para você, para líderes, para pastores, para ovelhas que estão no banco, querido, isso é uma realidade. Deus quer que você entenda isso. Além dos irmãos venderem a José, querido, quando os midianitas, eles chegam na sua jornada final, eles vão passar para quem? Vão passar José agora para o faraó, para Potifar, lá no Egito, querido. Vão vender pela segunda vez. Diga comigo, segunda vez. Segunda vez. Ele é vendido. Quando ele é vendido pela segunda vez, querido, isso fala, sabe de quê? Preste atenção aqui, para você entender o que Deus quer contigo nessa noite. Nessa segunda vez que ele é vendido, é o momento que o nosso coração, ele começa a falar conosco. E eu sempre digo, eu não sou maluco, nunca fui internado em psiquiatria, mas há momentos que você tem que conversar consigo mesmo. Há momentos que você tem que bater um papo contigo. Pastor, a Bíblia fala acerca disso? Fala. E eu vou provar para você que a Bíblia fala acerca disso. Que de vez em quando você tem que conversar consigo mesmo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, o apóstolo Paulo ele vai falar acerca da dissensão na Santa Ceia. Ele vai falar assim, ó, dentre muitos requisitos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, querido, que a cada manhã nós temos que bater um papo conosco. A cada manhã você tem que fazer uma reflexão da sua vida. A cada manhã você tem que fazer uma retrospectiva da sua vida. Todo mês de novembro, aquele período de novembro para dezembro, todas as emissoras, elas fazem a retrospectiva. Eles mostram dois tipos de reportagens. Quais são? As coisas boas que aconteceram e as coisas ruins que aconteceram também. É a retrospectiva. A retrospectiva que Deus quer que façamos é o seguinte, filho, você tem que examinar a sua vida. Aquilo que estiver demais, você tem que remover. Aquilo que está faltando, você tem que acrescentar na sua vida. Você nunca pode permitir que a rotina, a mesmice, ela faça parte da sua vida. Ao contrário disso, Deus ele quer que a cada manhã você tenha uma particularidade com Ele. Deus ele quer que a cada manhã você olhe para dentro de si, você venha bater um papo contigo, você tenha um diálogo contigo, você venha falar contigo mesmo. Porque na verdade, quando nós produzimos alguma coisa que não é correto, que não é certo, ou que é derivado do pecado, o Espírito Santo, ele toca em nós. Ainda que você venha praticar, ainda que você venha exercer, ainda que você saiba que é errado, mas uma coisa é certa, o Espírito Santo, ele te avisa antes desse mal assolar a sua vida. Ele te avisa, ainda que você faça premeditado, ainda que você faça por vontade própria, saiba que aquilo ali está errado, mas o Espírito Santo te avisa antes. Ei, querido, Deus nessa noite, Ele está lhe dando uma ordem e dizendo para você o seguinte, é um segredo isso. A cada manhã da sua vida, fale contigo mesmo. Você diga o seu nome
Você não é maluco, não, fica tranquilo. Isso não é demônio, não, fica tranquilo. É a Bíblia que está falando para você fazer isso. Faça isso, sabe por quê, querido? Porque você só almeja alguma coisa na sua vida se você fizer projetos, se você fizer planos e traçar metas para a sua vida. Se você fizer isso, querido, você nunca vai conseguir nada na sua vida. E o projeto que você vai fazer na tua vida, você tem que começar consigo mesmo. Tudo que você vai fazer, você tem que planejar, você tem que arquitetar, você tem que fazer a engenharia, você tem que planejar, traçar metas para que você venha ter êxito naquilo que você está fazendo. Então é necessário que a cada manhã você venha conversar consigo mesmo. Tem coisa, querido, que o diabo faz. Ele investe na vida de muitas pessoas para te parar, para você desistir. Talvez tenha pessoas aqui no nosso meio nessa noite, querido, que o diabo falou assim para você: desiste disso, isso não dá mais certo. Talvez o diabo tenha falado para algumas pessoas, querido, que o tempo que está demorando, você não vai conseguir realizar isso. Talvez o diabo tenha colocado na mente de algumas pessoas que esse negócio não é para você, é para o irmão que está ao seu lado, mas não é para você. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio, querido, que mais se alegra, mais sente prazer com a bênção realizada na vida do seu irmão, mas ele mesmo, ele não sente prazer nele. Ele não sente esse gostinho dele. Ei, querido, muito mais do que você se regozijar com a bênção do seu irmão, Deus primeiro, Ele quer que você se regozije com a bênção na tua vida, para a glória de Deus. Ei, querido, escute aqui, eu vou lhe dar um segredo nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos quebrar os 2 chifres, pelo menos, do capeta nessa noite, em nome de Jesus, com essa palavra. Escute uma coisa: existem pessoas que querem mudar o mundo, mas não mudou a sua vida ainda. Existem pessoas que querem mudar a igreja, mas não mudou a sua vida ainda. Existem pessoas que querem mudar a sua rua, mas não mudou a sua vida ainda. Existem pessoas que querem mudar o seu trabalho, mas não mudou a sua vida ainda. Existem pessoas que querem mudar o seu colégio, mas não mudou a sua vida ainda. Pastor, o que quer dizer isso? Ei, querido, antes de você amar a qualquer pessoa, antes de você assumir qualquer desafio, Deus manda te dizer nessa noite: valoriza você primeiro, para depois você exercer alguma coisa na sua vida. Isso é um fato, filho. Algumas pessoas argumentam que vão mudar o mundo. Eu digo para você que o mundo não vai ser mudado. Esse argumento é errado. Isso é uma hipocrisia. Isso é um engano. Porque se você for observar a Bíblia ela não te chamou para você mudar o mundo. A Bíblia te chamou para mudar o que está ao seu redor. O que quer dizer isso, pastor? Existem muitas pessoas querendo abraçar o mundo, a qual não vai conseguir com as suas mãos, e Deus manda dizer, querido, muda primeiro o que está dentro de você, e depois você muda o que está ao seu redor. Aí sim, para mudar o mundo, você vai mudar primeiro as coisas que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Eu sou um crítico veemente, eu sou um missionário, eu trabalho na área missionária, eu sou um crítico veemente. Eu acabei de participar agora na TV com a Junta Mundial de Missões, é uma das maiores juntas missionárias que existe. Aí me chamaram para um debate lá, e dentro de alguns assuntos que nós abordamos ali, querido, foi o seguinte: você já percebeu que o Brasil olha muito para fora quando se fala de missões? Você já percebeu que se fala muito da África? Já percebeu? Você já percebeu que se fala muito dos muçulmanos? Já percebeu isso? Agora, o que Deus quer, Deus não rejeita esses países, continentes ou pessoas. Não, mas o que Deus quer primeiro, querido, cuide da tua nação primeiro, cuide da sua igreja primeiro, cuide da sua casa primeiro. Depois você vai cuidar daqueles que estão lá fora. Porque se você não cuidar os de dentro primeiro, você não vai cuidar os que estão lá fora, em nome de Jesus. Nós temos que entender isso aqui, em nome de Jesus. Não adianta você querer fazer aquilo que não está ao seu alcance, querido, e deixar algo pela metade lá atrás. Ei, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite, querido. Deus não é como a gente. Deus, ele não faz as coisas pela metade nem de qualquer maneira. Deus é sábio e organizado naquilo que ele faz. Ele faz as coisas certinha na presença dos seres humanos. Deus, ele não faz de qualquer maneira. Faça missões, vá lá para fora, envie missionários, mas vamos cuidar da nossa pátria primeiro.
Vamos cuidar da nossa casa primeiro. Vamos cuidar do nosso bairro primeiro. Vamos cuidar do nosso trabalho, do nosso colégio, da nossa igreja primeiro. Eu sou contra esse negócio da igreja estar saindo visitando muitas igrejas. Por que eu sou contra a igreja não é de Deus, pastor? Não é isso. Tá? Eu não coloco isso como regra, mas eu sou contra. Por quê? Porque quando você vai trabalhar numa outra igreja, você está falando assim, duas coisas: que o Deus de lá é melhor e você está deixando defasar a sua igreja. Então Deus está aqui e eu tenho que investir na minha igreja para que a minha igreja cresça, eu valorize ela e o nome do Senhor ela seja glorificado aqui na sua igreja. Essa ramificação ela vem da Assembleia de Deus. Eu sou da CGADB, eu estou me desligando agora da CGADB. Essa ramificação, esse costume, ela vem de lá e eu parei para analisar. Peraí, será que o Deus da igreja do meu irmão é melhor do que a da nossa? Peraí, ao invés de eu abrilhantar aquele culto lá, por que eu não vou abrilhantar o da minha igreja? Esse é o nosso costume, é o ser humano que tem essa tendência. Nós temos a tendência de ajudar, de amar, mas de forma incorreta. E Deus, querido, Ele quer que nós venhamos agir de forma correta na presença dEle. José, querido, é vendido para Potifar. Parece que aí, pela segunda vez, encerra tudo, querido. Só que o emocional de José, ele não sabia que ia vir mais coisas, querido, pela frente. Assim somos nós, que nós somos pegos de surpresas. Tem coisas que acontecem na nossa vida que quase nos derrubam. Tem coisas que acontecem na nossa vida que parece que a gente não vai se levantar mais. Parece que nós não vamos se erguer mais. Existe uma ferida que cria um rombo na nossa alma, que parece que ela não vai mais ser cicatrizada. A paulada é tão forte, a punhalada é tão forte, que ela rasga de cima embaixo, e parece que nós não vamos se recuperar mais. São derrotas, são fracassos, são traumas, são mágoas que nós carregamos conosco, querido, que parece que nós não vamos se erguer mais. Ontem lá em nossa igreja, eu ganhei 2 almas para Jesus, e uma dessas almas ela falou assim: pastor, a jovem na igreja, parece que era filha da esposa do pastor. Ela falou assim: pastor, ela me traiu, e o meu marido me traiu com essa jovem, filha do pastor. Ela falou assim: pastor, eu estou 5 anos, não consigo entrar mais nessa igreja, eu não consigo mais adorar a Deus, eu não consigo olhar para o crente e ver como uma boa pessoa, santa, ovelha do Senhor. Eu não consigo, pastor, eu não consigo entrar mais nas igrejas. Eu não sei, uma coisa me prende. Hoje Deus me permitiu, foi Deus que me trouxe aqui, porque eu não consigo mais. Sabe por quê? Porque toda vez que eu passo em frente a uma igreja, eu lembro da cena, a filha do pastor roubando o meu marido dentro da casa do Senhor. Isso é ferida. Eu não estou contando isso para alegria, não. Eu estou contando isso para tristeza, para pesar no coração. É uma realidade que quando o diabo trabalha, querido, ele vem para cauterizar a tua mente. Ele vem para bloquear a tua mente. Ele vem para congelar a tua mente. Isso é um exemplo dentre milhões de acontecimentos que acontecem na vida das pessoas. Eu cheguei para ela e falei assim: filha, de tudo que você precisa aqui nessa noite, sabe o que é? Você precisa abrir o teu coração e deixar Deus cicatrizar a tua alma. A tua alma está escorrendo sangue, a tua alma está ferida, e Deus manda te dizer: enquanto você estiver vida, há esperança. Você vai se reerguer. Só para quem é convertido. Ela voltou para Jesus ontem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ela falou: pastor, eu consegui. Eu nunca pensei que eu fosse renovar minha aliança. Está no Facebook, quem quiser ver, está lá no Facebook da igreja. Eu posto sempre as almas que se rendem aos pés do Senhor. Está lá no Facebook. E foram 2, ela e a amiga dela. Acabou que ela trouxe a amiga e Jesus também laçou a amiga também em nome de Jesus. Por quê? Foi a cura interior. Foi a alma dela que estava ferida. Querido, nós temos pessoas que estão vagando pela sociedade, estão bem vestidos, têm um serviço bom, trabalho bom, ganha acessivelmente bem, tem uma família bonita, mas por dentro estão destruídas. Não demonstram isso, não falam isso, são feridas que estão lá dentro da alma, elas são ocultas e as pessoas não transparecem isso. Estava acontecendo na vida de José, filho. Só Deus sabia o que José estava atravessando.
Como se não bastasse, escuta uma coisa, diga comigo, assédio sexual. Assédio sexual. A Bíblia vai dizer que Deus usou José e abençoou a Potifar de uma maneira tal, querido, que houve abundância, houve prosperidade. Só que o que José não esperava, que a bonitona esposa de Potifar, porque ela era formosa, começou a assediar ele. Agora você vê o estreito que José se encontra. Peraí, o meu patrão é Potifar, é um homem de autoridade, meu irmão. É ele que me comprou, para ele que eu trabalho, e eu devo satisfação a ele, sou submisso a ele, ele é meu patrão. Agora a mulher dele está me assediando. A mulher dele está me assediando. Teve uma vez, querido, que eu estava pregando, eu sinto mais ou menos o que José estava passando. Teve uma vez que eu estava pregando, aí sentou mais ou menos assim na frente, uma jovem senhora, e ela estava de mini saia, ela cruzou as pernas dela. E quando ela cruzou as pernas dela, eu só lembro que eu mentalizei. Eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder, que a gente conhece da artimanha de Satanás. Como se não bastasse, quando eu estava ministrando a palavra de Deus, os meus olhos foram até aquela jovem senhora. Quando eu olhei para aquela jovem senhora, para o desprazer meu, eu recebi uma piscada de óleo. Mas aquela piscada da pomba gira, aquela piscada infernal, demolido, quem diz assim, olha minha piscada que eu vou te arrebentar daí nesse público, microfone e tudo. Foi essa piscada que foi. Eu imagino o que aconteceu ali com José, quando a patroa dele começa a assediar ele sexualmente, porque a Bíblia vai dizer, querido, que ela queria se deitar com José. Também o José era bonitão, era jovem, né? Era formoso, ele era de boa aparência, e muitas pessoas vão pela aparência, não pelo coração. A Bíblia vai dizer que quando ele começa a evitar aquela situação, ele sai correndo, mas deixa a túnica, diga, deixou a túnica. Ele saiu correndo, aquilo já foi um álibi para a mulher de Potifar. Pegou a túnica, saiu gritando e falou com os guardas, José estava me assediando. O negócio inverteu. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus, muito séria. E isso é um demônio que trabalha. Coisa ruim é quando uma pessoa te persegue, te defama, te escandaliza e você não tem culpa no cartório. Meu Deus do céu. Como a nossa alma fica? A pessoa falou da gente, essa pessoa falou de mim, a pessoa lançou uma calúnia sobre a minha vida e eu não tenho participação nisso que essa pessoa está falando. Querido, ainda que Deus venha falar para você, quem justifica o justo sou eu, não levante uma voz contra essa pessoa. Ainda que Deus fale isso para você e você obedeça, fica na sua, mas lá dentro a ferida abriu dentro de você. Lá dentro você está sentindo o sangue jorrando dentro da sua alma, porque você sabe que você está certo e aquilo ali você não praticou. Aconteceu isso com a vida de José, querido. Ele foi acusado de uma coisa que ele não havia praticado. É como se alguém tivesse roubado um objeto e você não roubou o objeto e as pessoas falam assim para você, você roubou. Por mais que a Bíblia venha falar para você que quem justifica o justo é Deus, escuta uma coisa, até você consertar o teu nome ventilado negativamente na sociedade, mesmo que você não tenha culpa, isso estraga o seu ministério, isso estraga a sua vida espiritual, isso estraga o seu nome. Escuta uma coisa, filho, o maior bem que nós temos na nossa vida é o nosso nome. É o maior bem. Tu quer ver uma coisa? Como é o maior bem que nós temos? O que vem na sua mente quando se fala Collor de Mello? Né? O que vem na sua mente? Coisa boa? Né? Quando fala assim, Sarney, vem coisa boa na sua mente? Quando se fala dele. Quando se fala Beramar, vem coisa boa na sua mente? Quando se fala isso? Beramar? Não, sabe por quê? É o nome. Mesmo que você não conheça a pessoa, não tenha apertado a mão dele, não abraçou aquela pessoa, não conviveu, não esteve pessoalmente com ele, mas quando você ouve o nome da pessoa, você vai conciliar o nome com a conduta, o nome com a atitude, o nome com as práticas. Você vai relacionar isso entre si. É dessa forma. O nosso nome, querido, é uma das coisas mais importantes que nós temos. Quando você vai fazer algum crediário e vai lá buscar o SPC, e para o teu desprazer, quando o teu nome está lá, qual é a palavra que você vai ouvir? O teu nome está negativado. Você não tem
direito a comprar isso, fazer um crediário. Eu duvido que você vai sair alegre. Glória a Deus, meu nome está sujo, ainda bem que eu não comprei. Não vai sair assim. Você vai sair traumatizado. Você vai sair derrotado. Você vai sair de cabisbaixo. Por quê? Porque o teu nome está sujo. Repita comigo: estão querendo sujar o meu nome. Estão querendo sujar o meu nome. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele: estão querendo sujar o teu nome. Estão querendo sujar o teu nome. Agora dê uma sacudida nele. Você entendeu? Estão querendo sujar o teu nome. Pergunte para ele: você entendeu? Você entendeu? Só que o diabo não esperava de uma coisa. Escute essa, filho. Só que o diabo não esperava de uma coisa: que o Deus que nós servimos, ele não dorme. O que o diabo não sabia, que o Deus que nós servimos, ainda que você não ouça, ainda que você não veja ele trabalhar, o Senhor manda te dizer que ele trabalha no silêncio. Aleluia. O diabo não sabia disso. O que o diabo não sabia, que um ser humano fracassado, derrotado, arriado lá no chão, se rastejando, o que o diabo não sabia, que aquilo ali para o crente não é o fim da história. O diabo não sabia disso. O diabo não sabia, querido, que havia uma recuperação para aquele estado ali. Eu já falei aqui em uma outra pregação que eu fui resgatado dentro da boca de fumo com overdose, estirado no chão. Eu não movia um músculo do meu corpo. Eu estava estirado no chão. Eu acredito que naquela hora o diabo estava assim: aí, consegui. Você aceitou Jesus, permaneceu um tempo na igreja, te enchi de maconha, de cocaína, de álcool, tá aí você. Acabou. Só que o diabo, ele não tem o poder para dar a última palavra da nossa vida. Aleluia. Ele esqueceu disso. Às vezes o diabo esquece de algumas coisas. O diabo esqueceu, querido, que o poder da exaltação pertence a Deus. Só que o diabo, querido, ele não lembrou que a renovação, a reciclagem, a oportunidade, querido, pertence a Deus. Ele tinha esquecido disso. Aí Deus, ele brava na vida de José para dar uma cartada final nesse mal que se levantou contra a vida de José. Escute uma coisa: Deus, ele quer que você faça um paradoxo, faça uma comparação com isso que está acontecendo aqui e aplique para a sua vida. É isso que Deus quer. Quando Deus honra José, aquilo não era o final. Quando o faraó pega o seu anel de autoridade, carimba, passa para ele, vai para a carruagem, passa pelo Egito e diz que ele é o segundo homem, dá toda a autoridade para José, ali ainda não era a história concluída. Deus resolve dar 12 filhos, diga 12 filhos, para José. Para José. Se o pastor não tivesse me bloqueado aqui no 21:30, eu ia até 22:30, porque aqui começaria a mensagem. Amém? Mas a gente tem que ser submisso e obediente ao nosso pastor, em nome de Jesus. Escute, diga comigo: o primeiro filho. O primeiro filho. Versículo de número 51, ele vai dizer assim: chamou José o nome do primogênito Manassés. Diga comigo: Manassés. Manassés. Porque disse: Deus fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Aqui está o segredo da palavra. Escute aqui, preste atenção aqui. Diga comigo: Manassés. Manassés. Manassés, ele representa um recado de Deus para José. Por que esse recado de Deus para José? Todo momento ruim da nossa vida, não existe super-homem e mulher maravilha que consiga sair dessa sozinho. Todo momento ruim da nossa vida, por mais crente que você seja, você não esquece. Chega uma hora que você esbarra com aquilo. Por mais que a palavra vai dizer para você que tu tem que amar o teu inimigo, aquele que te persegue, aquele que maldiz, aquele que se levanta contra a sua vida, ainda que a Bíblia vai dizer que você tenha que perdoar, chega uma hora que você lembra o lado negativo, a história negativa daquele acontecimento.
ele fica no nosso subconsciente. Ainda que você não fale, mas quando você passa pelaquela pessoa, cruza com aquela pessoa, o diabo já se encarrega de trazer todo aquele currículo de trauma, todo aquele currículo negativo, ele traz a sua memória. Olha lá a pessoa que te fez mal, olha lá ela, olha lá ele, e lembra todos os fatos. Pode ter passado 10 anos, mas parece que foi ontem. O diabo já se encarrega de fazer isso. E a natureza humana tem essa tendência de assimilar muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Por quê? Cria-se uma ferida dentro de nós. Cria-se uma ferida dentro de nós. Você tem uma facilidade maior de guardar isso. Escute aqui, filho, para que você entenda o que Deus quer fazer contigo hoje. Quando Deus, ele concebeu o primeiro filho a José, por nome de Manassés, que significa Deus fez esquecer o passado dele ruim. Deus ele fez limpar, tirar da memória, aniquilar. Ei, querido, olha o que Deus manda te dizer nesta noite, em nome de Jesus. A depressão espiritual é quando o ser humano hoje fica vivendo de passado fracassado, de passado derrotado, de passado negativo, de traumas do passado. O nome disso é chamado de depressão espiritual. Para os tais que vivem dessa forma, desculpe a minha franqueza, mas porque eu sou profeta e eu tenho que falar a verdade. Dos tais que vivem dessa forma, ainda precisa passar pela libertação da graça na sua vida. Por que isso, pastor? O senhor está me criticando, o senhor está me julgando, o senhor está me defamando, o senhor está me caluniando. Não! Olha o que Deus manda falar para você nessa noite, em nome de Jesus. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus, a diferença de Deus, a novidade de Deus, você tem que desprender do passado fracassado, traumatizado, derrotado, para que você mergulhe numa nova vida com Cristo Jesus e você experimente os milagres de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Você acha o que, filho? Que José não lembrou de tudo que fez com ele? Sabe o que diz aí no mundão, aí fora, um provérbio? Quem bate, esquece. Mas quem recebeu, não esquece não, filho. Um certo bandido que eu conhecia, ele falou assim para mim: Marcelo, quem me deve, eu não posso deixar vivo. Porque se eu deixar vivo, ele vai vir para as minhas costas para me matar. Eu mato qualquer um. E esse bandido matou a mulher dele, matou o segundo dele, matou a segurança dele, matou uma porção de gente. Ele só desconfiava que aquela pessoa estava de maldade com ele. Ele matava, porque não pode deixar o seu inimigo vivo. Se deixar, ele vai vir pelas costas e vai te apunhalar. Você tem que aniquilar ele em nome de Jesus. O inimigo não é carnal não, já falei sobre isso. É o inimigo espiritual. É o inimigo de nossas almas, que tenta tragar a nossa alma. Então Deus manda te dizer aqui nessa noite, querido, que é necessário você se desprender daquilo que te magoou. É necessário você se desprender dos traumas do passado. É necessário você deixar Deus entrar no seu interior, na sua alma, e fazer uma lavagem espiritual. É necessário você entregar a sua mente para Deus e deixar Deus limpar a tua memória. Deixa Deus deletar tudo que não presta e jogar na lixeira espiritual. Remover tudo da sua vida. Porque enquanto você ficar preso no passado, frustrado, no presente momento, você sempre vai se ver incapaz. Você nunca vai encontrar força de superar. Você nunca vai encontrar força de reconstruir aquilo que quebraram uma vez na sua vida. Você nunca vai conseguir resgatar aquilo que o diabo roubou na sua vida. Porque a meta do diabo é esse. O trabalho dele é esse. Roubar aquilo que nos faz bem. Ele rouba. Então você tem que buscar de volta, porque isso é teu, não é dele. Isso pertence a você. Mas enquanto você não permitir que Deus venha deletar essas coisas negativas da sua mente, você nunca vai ter essa experiência. João Batista, ele vinha pregando
no deserto, querido, arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. Por que João Batista, ele preparava o caminho para Jesus? É Jesus, meu irmão. Por que um mero mortal, inferior a Jesus, vai preparar o caminho para Jesus? Você já parou para meditar acerca disso? A Bíblia vai dizer que João Batista preparava o caminho para Jesus chegar. Como que se prepara esse caminho para Jesus chegar? Escute uma coisa aqui, querido. Arrependimento. Arrependimento no original é metanoia. Metanoia é mudança de pensamento. Aquele pensamento que você tinha do mundo, você vai remover e vai entrar o pensamento do reino de Deus. Aquelas besteiras, aquelas maldades, aqueles traumas que estavam no teu coração, na tua mente, você vai remover com arrependimento e vai entrar a palavra do Senhor na sua mente. As instruções, as orientações do Senhor na sua mente, você vai permitir que isso entre na sua vida. Levanta sua mão direita para o céu e diga assim nessa noite, em nome de Jesus. Diga: Manassés, 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 eu lhe invoco, eu lhe clamo, que nesta noite, você entre na minha mente, remova da minha mente, todo pensamento fracassado, de derrota, todo mal, eu ordeno, e através de Manassés, vaga em retirada, diga assim: sai, em nome de Jesus. Primeiro passo, querido, é a limpeza da tua mente. A tua mente precisa estar vazia, a tua mente precisa estar liberada, a sua mente precisa estar preparada para você receber o melhor de Deus. Porque Deus, ele não habita no mesmo espaço que o diabo habita. Deus não habita na mesma obra que o diabo habita. Ou Deus habita ou o diabo habita. Não tem meio termo. Ele não compactua junto com as trevas. Ou tem treva ou tem luz. Não existe o meio termo. Então o que Deus está mandando lhe dizer nessa noite aqui, filho, nesse fechamento de campanha, é uma palavra lançada sobre a sua vida. Daqui até o arrebatamento da igreja, você vai viver em paz, uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida de conquista, até que Jesus busque a sua igreja. Segundo filho de José, diga: segundo filho, Efraim. E aqui eu estou encerrando a mensagem em nome de Jesus. Versículo de número 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus, diga comigo, Deus me fez crescer. Me fez crescer na terra da minha aflição. Bata assim você. Diga: na terra da minha aflição. O que é isso, pastor? O que é isso aqui, pastor? Eu não estou entendendo o que é isso. O que Deus quer que você faça a partir de hoje? Invoque o Efraim todos os dias da sua vida. Toda vez que você for orar, Espírito de Efraim, venha sobre mim. Toda vez que você for fazer alguma coisa, Efraim, venha sobre mim. Efraim quer dizer: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim quer dizer, filho, aquilo que você não conseguiu fazer até o dia de hoje, daqui para frente você vai fazer. Aquilo que você plantou, que você não conseguiu colher, você vai colher em nome de Jesus. Aquilo que destruíram na sua vida, o Efraim, ele vai reconstruir em nome de Jesus. Deus está falando para você através de Efraim. A tua história, ainda, querido, que tem até negrito, até o dia de hoje, o próprio Deus, ele vira a página da sua vida e a partir de hoje está escrevendo uma nova história para a glória do nome de Jesus. Querido, o diabo não tem o poder de dar a última palavra sobre a
sua vida. Quem dá a última palavra é Deus. É Deus, é Deus e é Deus. Em nome de Jesus. É isso que ele está falando aqui nessa noite, filho. É mentira do diabo que você vai morrer assim. É mentira do diabo que esses males vão continuar te perseguindo. Ele chega a falar no ouvido de algumas pessoas: eu acho que eu taquei pedra na cruz. De tanta maldição, de tanta perseguição, de tanta derrota. A gente fala isso. Eu repreendo essa frase em nome de Jesus. Você pode ter até atacado pedra na cruz, mas o dono da cruz, querido, ele é perito em perdoar os teus pecados. Você precisa levar o diabo em Romanos 8, um pouquinho de vez em quando, e mostrar para ele que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Diga-se comigo: Satanás! Satanás! Fraco. 1, 2, 3. Satanás! Eu ando segundo o Espírito. Eu ando segundo o E não há Espírito. condenação para a minha vida. E não há condenação para a minha vida. Está entendendo por que Deus te trouxe aqui? Isso aqui é um fato, não é uma brincadeira nem história da carochinha. Não interessa o que falaram de você. Não interessa o que aconteceu na sua vida até hoje. Não interessa. O que Deus quer saber é que a partir de hoje, aleluia, há uma nova história. A faculdade te espera. O vestibular te espera. A profissão te espera. A porta de emprego te espera. O êxito nos seus negócios te espera. O aumento no seu salário te espera. A cura para a tua enfermidade te espera. A bênção sobre a sua família te espera. A conversão daquela pessoa que você ora te espera. O sucesso te espera. O sucesso espiritual. Deus manda te dizer nessa noite: o sucesso espiritual, ele te espera em nome de Jesus. Vamos colocar de pé nessa noite com a permissão do pastor. Aleluia. Meu Deus. Se o diabo não sair da frente, a partir de hoje, nós vamos passar por cima dele em nome de Jesus. Amém? Diga: o Efraim de Deus, eu recebi nessa noite. Está sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Qual o nome dessa senhora? Vânia. Eu chamo a Vânia, mas não a enfermidade dela. Eu só chamo a Vânia para se levantar e vir aqui perto de mim em nome de Jesus. Pode ajudar ela para isso aqui. Eu só chamo a Vânia, não a enfermidade. Eu só chamo a Vânia. Isso. Traga ela. Isso. Traga ela. Venha, Vânia. Só a Vânia. A enfermidade não. Só estou chamando a Vânia. E quem já recebeu um milagre de Deus? Levanta a mão. Milagre mesmo. Quando impossível. Milagre. Foi milagre? Levanta a mão bem alto. Vem aqui o senhor de verde. Vem aqui você de bigode. Eu esqueço o nome, irmão. Eu vou chamando assim. A senhora lá atrás, que veio com a gente no carro. Quem foi a outra pessoa? Já recebeu o milagre? Vem aqui, tá? Isso. Coisa estranha, né? O pastor está chamando que já recebeu o milagre. É o contrário? É o contrário. Escute! Presta atenção. Para vocês que já receberam o milagre de Deus, o que acontece na vida dessa pessoa? A unção do milagre foi derramada sobre a vida de vocês. A unção do milagre. Vocês não precisam ser pastores. Vocês não precisam ter 50 anos na igreja. Não, é Deus que resolve fazer a hora que Ele quiser e com quem Ele quer. É assim que acontecem as coisas. Quando vocês receberam o milagre, Deus derramou a unção do milagre sobre a vida de vocês. Ainda que vocês não exerçam, ainda que vocês não queiram e não entendam, não importa, está dentro de vocês. Diga amém. Está